bem-vindo a mais uma conversa. Essa nossa conversa ela é muito importante. O objetivo principal dessa conversa é nos ajudar, enquanto terapeuta, enquanto anjos, a guiar o atendimento terapêutico sem impor alguma coisa que é nossa. Um dos questionamentos mais delicados, que é: como posso ser um terapeuta cristão eficaz sem ultrapassar o limite do livre-arbítrio do meu paciente? Então, nós vamos andar nessa linha de pensamento, que é: como podemos ajudar alguém sem impor a nossa fé? Como manter a ética profissional sem negar nossos princípios cristãos? Até onde nós podemos influenciar o nosso cliente, ao mesmo tempo sem ferir a autonomia do nosso paciente? Nós precisamos entender que Deus é quem criou, é quem deu ao homem essa autonomia, o livre-arbítrio. Isso significa que Deus respeita as escolhas humanas. Como terapeuta, nós precisamos entender isso e nós precisamos nos atentar seriamente para isso. Respeitar as escolhas do nosso cliente. O grande desafio é esse. Como ajudar a pessoa a enxergar caminhos saudáveis sem impor a nossa crença. Na nossa formação em terapia cristã, nós temos um módulo que nós trabalhamos sobre a alta performance do terapeuta. Além de tudo que o terapeuta aprende para fazer um bom atendimento, identificar traumas e feridas emocionais, reprogramar a mente e poder ajudar a pessoa na cura, nós temos um módulo que trabalha exatamente na identidade e no propósito, onde o objetivo é performar o terapeuta para que ele seja o melhor possível. Então, nesse módulo, nós falamos sobre a ética do terapeuta, nós falamos sobre a diferença entre o que é um aconselhamento pastoral e o que é um atendimento terapeuta. Nós falamos sobre como realmente atender uma pessoa que tem uma visão ou uma crença diferente da sua, como atender uma pessoa que não é cristã. Nesse módulo também nós trabalhamos como evitar a dependência emocional entre o terapeuta e a pessoa que ele está acompanhando. Nós trabalhamos sobre como saber quando parar o atendimento, quando dar alta ao paciente e tudo isso. É fantástico, é fantástico. Trago isso aqui simplesmente para dizer que essa aula ela só pode ser compreendida claramente a partir de toda essa visão, a partir de toda essa bagagem. Voltando para o nosso assunto, a terapia cristã ela não é uma doutrinação, é um espaço de cura e transformação onde a pessoa ele deve ser respeitado nas suas escolhas e deve ser guiado, conduzido o seu atendimento com discernimento e com sabedoria. Por isso que nessa aula, nessa conversa, o nosso objetivo é te ajudar a entender em como equilibrar fé, ética e a liberdade para oferecer um atendimento que seja ao mesmo tempo bíblico, dentro da visão da terapia cristã, e ao mesmo tempo profissional e responsável. Por isso que o nosso primeiro ponto aqui é responder o que é livre-arbítrio e por que ela é importante. Importante não, porque ela é essencial no atendimento terapêutico. Livre-arbítrio é um conceito bíblico e ele é centro do relacionamento entre homem e Deus. É algo que é fundamental na relação entre homem e Deus. Isso é estabelecido por próprio Deus. Não tem como questionar isso. Em toda a Bíblia e em toda a história você observa isso. Isso acontece logo na criação dos nossos pais, Adão e Eva, e lá no Éden, Deus já dá para aqueles homens, logo que eles foram criados, essa capacidade de decidirem, de escolherem o que eles querem. Decisão. Eles agora tinham a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Se eles queriam amar e obedecer a Deus, ou se eles iam por autonomia, por livre, espontânea vontade, decidir que eles mesmos iriam escolher o que seria bem e o mal para eles. Então, ali Deus deu essa autonomia. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa aula é que o livre-arbítrio ele é o centro de relacionamento entre nós e Deus. O que isso significa para um terapeuta? O que um terapeuta precisa entender? Primeiro, o paciente ele tem autonomia sobre a sua vida e sobre as suas escolhas. E com isso, então, o terapeuta precisa entender que você não força a mudança, você oferece solução, você leva a pessoa a entender, você é um facilitador nesse processo. Você tem ferramentas, você tem recursos para identificar problemas, para trazer clareza, para fazer a pessoa enxergar e estar consciente, mas você não força a decisão, a escolha é da pessoa.
Você apenas oferece caminho. Por isso, o terapeuta ele precisa estar consciente disso, porque, observa, Deus ele respeita as decisões humanas, mesmo quando elas sejam erradas. Presta atenção nesse ponto que é muito importante. Esse ponto ele é muito importante. Deus respeita as decisões humanas, mesmo quando estão erradas. Deus respeita. Quais são os perigos no atendimento quando nós não respeitamos o livre-arbítrio? Primeiro, cria dependência entre o paciente e terapeuta. E nós temos uma aula só falando sobre como evitar a dependência emocional entre o terapeuta e o paciente. Bem, segunda coisa, quando você desrespeita o livre-arbítrio do paciente, você pode quebrar confiança e pode levar o paciente a criar resistência ao processo de cura. Pode permitir que ele se feche, certo? Então, imagina só, você quer impor algo e você percebe, de acordo com o conhecimento que você tem, com toda a estrutura que você tem, você está certo, porém, você não pode impor. Você apresenta a solução. Dá o tempo necessário. Dá o tempo necessário. Sabedoria, para você não criar barreiras que vai atrapalhar no processo de cura, de restauração daquela pessoa. Terceira coisa, você pode criar um ambiente de medo, em vez de cura e reflexão. Então, quando você não respeita o livre-arbítrio, você pode criar um ambiente de medo, em vez de um ambiente de cura e reflexão. Quarta coisa que pode acontecer, que é perigosa, quando você desrespeita o livre-arbítrio, dependendo da pessoa, isso pode gerar na pessoa culpa, pode gerar na pessoa medo de dizer não ou de falar algo contrário ao que você pensa. E isso pode fazer você usar a terapia como uma ferramenta de controle sobre a vida da pessoa, em vez de cura. Um exemplo prático, imagine que você está acompanhando uma pessoa que está presa a um relacionamento abusivo. Então, o papel de terapeuta é ajudar a pessoa a identificar trauma, a perceber os padrões destrutivos, porém, o terapeuta não vai tomar decisão por aquela pessoa. Se um paciente vive num relacionamento destrutivo, abusivo, mas ela se recusa a sair, ela está ali preso por causa de uma dependência emocional, o terapeuta não pode obrigar essa pessoa a sair. Eu atendo uma pessoa que ela está presa e ela vive no relacionamento abusivo, ela já percebeu todas as consequências disso sobre a vida dela, entende? Mas ela continua ali dentro dessa relação, mesmo consciente, e ela continua fazendo atendimento. Eu tenho que dar o tempo que ela precisa e acredito que o processo vai trazer cura, libertação e restauração. Mas eu não posso, de maneira alguma, obrigar a pessoa a sair dessa relação. Mas eu deixei claro para ela as consequências dessa escolha. Isso é muito importante. Então, o seu papel é mostrar as consequências, oferecer suporte, ajudar a enxergar, mas nunca escolher. O terapeuta, ele funciona como um farol que ilumina o caminho na escuridão de vida do paciente, e o paciente, ele é que deve escolher seguir o caminho ou não. Agora, eu quero falar com você sobre a diferença entre influenciar e impor a sua opinião. Como terapeuta cristã, nós temos a missão de influenciar, trazer clareza, mas nunca impor a nossa decisão na vida de outra pessoa. Um exemplo muito claro. Imagine que você está atendendo uma pessoa que não é cristã. Você apresenta para ele perspectiva baseada nos princípios cristãos. Então, faz ele entender a necessidade da redenção e perceber o que Jesus já fez para ela. Então, esse é seu papel, é influenciar. Então, você apresenta uma perspectiva baseada nos princípios cristãos. Você faz perguntas que vai levar o paciente a avaliar as suas próprias escolhas, as consequências disso. Você diz para ele, por exemplo, você pode dizer para ele, olha, a gente tem todas as ferramentas, aqui nós vamos te ajudar a superar toda a crise que você está tendo a nível das suas feridas emocionais, dos problemas que você apresentou e que nós já lemos na anamnese. Mas eu percebi que você ainda não entendeu a necessidade de ter Jesus como seu Salvador. E aqui não é uma religião, aqui não estou aqui para pregar o Evangelho, eu estou aqui para te mostrar que quem criou a vida, ele estabeleceu uma maneira de trazer vida plena para a pessoa através do sacrifício do próprio Deus na pessoa de Jesus. Então, se você
entender isso, entregar a sua vida a Jesus, o processo vai ser muito melhor. Porque a única pessoa capaz de curar você da causa primária de todo problema que você tem é Jesus. Tá? O seu problema ele vem do pecado. O pecado gera esses efeitos que são as coisas que você tem. Observa, você não pregou, mas você evangelizou a partir de uma influência sábia e inteligente. Agora olha a diferença. Impor. O que significa impor? Impor é você dizer para o paciente o que ele deve fazer sem respeitar a crença dele, o tempo dele e a decisão dele. É você dizendo, olha, você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, não tem jeito, não tem outra forma e não sei o que. Não é isso. Isso você está impondo, você não está levando a pessoa a ter consciência, a entender realmente a necessidade dela. Você está aterrorizando a pessoa. Com essa atitude, o que você está fazendo? Você está pressionando a pessoa a seguir um caminho sem permitir que ela tenha conclusão, tenha sentido essa necessidade, tenha entendido essa necessidade, sem enxergar em si mesmo a necessidade de entregar a Jesus. Então, dê tempo. Percebe? Percebe? Então você não está aqui para impor. Certo? Quando você impõe, você acaba pressionando a pessoa a seguir o caminho que você quer, certo? Mas a pessoa ela não fez isso de forma consciente e isso não vai trazer cura. Então preste atenção, quando você impõe, você cria um ambiente de culpa, um ambiente de condenação em vez de libertação e clareza. Tornando isso mais prático. Imagina que o paciente ou ele não creu em Jesus, ou ele ou ela está afastada de Deus. O terapeuta ele precisa ajudar o paciente a entender a importância da espiritualidade na cura emocional, mas nunca forçar a conversão ou a restauração. O terapeuta ele deve orientar, ele deve esclarecer, ele deve ensinar a pessoa a entender a importância da espiritualidade na cura emocional. Porém, ele não deve obrigar a pessoa à conversão nem a restaurar-se com Deus. Bem, eu espero que você entenda. Então, o papel de terapeuta não é convencer, mas é conduzir ao entendimento. Espero que ficou claro para você e a gente encontra na próxima.